Tati, conta pra todo mundo, quem é a Tati Reis? Nossa, sabe que muitas vezes eu me perguntei como responder essa pergunta. E eu vou ser sincera, eu já respondi ela de várias formas. Acho que quando eu tinha uns 20 anos eu respondia de uma forma, quando eu tinha 30 de outra, agora aos 40 eu já estou respondendo de outra forma. Metamorfose ambulante, bem Total, essa, né? Total. E isso me faz pensar que a gente não é só uma, nós somos várias dentro de uma só, né? Mas se eu tivesse que resumir, e normalmente a gente começa pelas questões profissionais, né? Eu vou começar dizendo que, então, eu comecei minha carreira acadêmica, lá a minha carreira profissional na área acadêmica. O meu primeiro emprego, assim, oficial, digamos, né? Já foi dando aula na graduação. Graduação de quê? Na época, no turismo, na graduação de turismo, mas eu era alocada no curso de turismo e dava aula em vários outros cursos. Na graduação, normalmente, a gente tem esse processo, né? Dependendo da disciplina, você dá aula em vários cursos. Então, por exemplo, eu tô sediada no turismo, mas dou aula de empreendedorismo. Então, eu dava na Contábeis, dava no design, dava em vários cursos o mesmo. Então, você dava de empreendedorismo, né? Também. E ali eu comecei a minha carreira. Fiquei por muito tempo nessa área acadêmica, coordenei curso de graduação, aí fui para a pró-reitoria de graduação, de pós-graduação, enfim. E fui nessa área acadêmica por muito tempo. Só que nesse meio tempo, né, e adorando, muito ativa, querendo fazer tudo, eu disse, nossa, sobrou um tempinho. Aí eu fui, enfim, inventando de fazer outras coisas, eu me deparei com o mundo do empreendedorismo. E aí eu me apaixonei por ele. Antes disso, ensinava o empreendedorismo. Aí, quando você vivenciou, você falou, putz, preciso disso, ou o contrário? Não, isso foi uma coisa interessante. Eu comecei a assumir as disciplinas de empreendedorismo depois que eu entrei nesse universo. Até então, eu ficava com as disciplinas técnicas da minha área. Né? Aí depois que eu entrei nesse universo é que de fato eu comecei a lecionar a respeito disso, né? E aí foi uma questão incrível. Mas eu me lembro que no começo assim eu fiquei meio receosa com relação ao empreender, sabe? Nossa, isso me parece um pouco arriscado. Será que vale a pena? Não, eu acho que eu vou ter que investir muito tempo para fazer isso acontecer, ou vou ter que investir muito dinheiro, ou será que vai dar certo? A insegurança natural do começo. Normal. E aí, nessa época, eu me lembro que eu tive, assim, um dos meus primeiros aprendizados, assim, que empreender não é apostar, né? Você não aposta naquilo, né? Você investe naquilo. São coisas diferentes. Porque apostar é como, eu vou colocar isso aqui, se der certo, deu, se não deu, não deu. E normalmente a aposta tem um resultado rápido. Investimento não. Você sabe que é uma coisa que pode não dar um resultado imediato. Exato. Mas tá ali, é uma sementinha que você planta. Exatamente. E aí eu me lembro que eu entrei para esse universo, assim, e eu entrei, isso é uma coisa legal de colocar, porque quando eu conheci o meu marido, ele já era empreendedor, e eu não, eu era da área acadêmica, assim, né? Então ele também foi me dando uma pitada do que seria isso, eu dizia, nossa, isso é uma loucura, porque eu convivia com o dia a dia dele, achava aquilo uma loucura, né? Eu disse, meu Deus, isso aí, nossa, não vai dar certo e tal. E aí eu fui me aproximando, me apaixonando, me envolvendo, e aí fica também uma questão, né? Da gente conseguir estar ao lado de pessoas que te levem para o próximo nível. Que te impulsionam. Às vezes, não é a pessoa não precisa te puxar, te carregar. Não. Às vezes, ela pode só te provocar. Exatamente. De forma indireta ou direta. Exato. Porque, às vezes, a gente... É só olhar para o nosso círculo social. Às vezes, tem pessoas que a gente ama de paixão que não te incentivam diretamente. Muito pelo contrário, que às vezes lançam ali alguma crítica, alguma provocação. Mas é exatamente essa provocação que vira o temperinho para você dar aquela virada de chave. Então, você consegue identificar ali... sempre olhando para trás, né? A gente nunca vê quando tá vivendo ali o calor do momento. Mas você consegue identificar quem foi a pessoa que acabou dando aquele empurrãozinho, mesmo sem querer. É impressionante, né? Eu costumo dizer assim que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Né? Então, quando você tem alguém ali te mostrando o dia a dia, os bastidores, de tudo aquilo, né? Aquilo arrasta de uma forma muito diferente. Ele era empreendedor do quê? Na área de tecnologia. Nada a ver com a minha área. Nada a ver. Formações diferentes e tal. O que tinha em comum era a questão do empreendedorismo. E aí eu acabei me envolvendo com isso e tal. E aí sim, aí comecei a minha jornada empreendedora. Mas é que empreendedorismo é um perfil também, você não acha, Tati? Sim, sem dúvida. É muito do perfil da pessoa. Ela é empreendedora em vários ramos. Porque é muito perfil.
Exato. E aí eu percebi que, de fato, eu era uma empreendedora nata. Só que, enfim, pelas terminologias, eu dizia que eu era uma intraempreendedora, né? Então, eu empreendia na minha carreira acadêmica, eu não parava, eu estava sempre inovando, eu via uma coisa nova, aquela inquietação de não ficar sempre no mesmo lugar, do qual a solução melhor para o meu aluno aqui, qual a melhor solução para o curso de graduação ali. Então, assim, empreender nesse sentido, né? De sempre trazer uma novidade para fazer aquilo ir para um próximo nível. E eu já percebia, bom, eu tenho esse perfil. Que num tempo eu fiquei pensando, não, isso deve ser perfil de liderança, porque aí durante essa caminhada assumi um monte de cargo de liderança, falei, não, isso deve ser o meu perfil de liderança, né? Isso. Eu falei, não, é a mentalidade de empreendedor mesmo, né? Sim. De querer fazer que o outro lado seja muito bem servido, né? Isso para mim é uma coisa muito importante. E aí isso foi indo, e aí... É o realizar. É o realizar total, assim. Compartilhar e realizar, porque as pessoas, elas acham que quem quer ser empreendedor é porque quer ser dono, quer mandar nos outros. Não é. É uma pessoa louca, porque assume muita responsabilidade, muita carga. Porém, é isso que parece que dá o nosso gás, né? Que faz a gente andar pra frente e querer realizar, é ver a necessidade do outro, querer suprir aquilo. Exato. E ao mesmo tempo suprir de outro, e de outro, e de outro, só pelo ato de realizar. E uma outra questão, além do realizar pra mim, que é o servir. No fundo, não é sobre você, é sobre o outro. Né? E o empreender, pra mim, isso bate muito forte. Então, lá no começo, eu me pegava muito presa em mim. Nossa, mas lembra quando a gente... mas e o meu cabelo? E não sei o quê. Como é que tá? Eu disse, não é sobre você. É sobre a transformação que você vai causar na outra pessoa. Pouco importa nesse momento como é que tá isso. Agora, o que você tá falando? O que você tá falando de fato faz alguma diferença para essa pessoa? O que você tá falando de fato vai causar alguma transformação? Se é isso que você tá... né, trabalhando para que você consiga fazer isso, o teu negócio vai para um outro nível de jogo. E você tocou num assunto muito importante que eu estava até conversando com... Eu dou aula para ensino médio. E numa das aulas... Eu dei de direito e agora eu tô dando de marketing digital. E a gente fala bastante sobre empreendedorismo. Inclusive, vou dar de empreendedorismo no fim do ano. Maravilhosa. E aí, você ouve os adolescentes perguntando algumas coisas que você fala assim, puta, é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Que eles falaram, mas então significa que a gente tem que anular o nosso ego, porque nessa de servir, a gente tem que anular. Pera lá, as pessoas, elas criam um monstro em cima do ego. O ego, como tudo na vida que é demais, pode fazer mal. Mas isso não significa que o ego em si faz mal. Muitas vezes é o ego que dá pra gente o gás que a gente precisa pra ter coragem, pra botar cara a tapa. Eu acho que se a mulher, a pessoa, no geral, o homem também, sabe trabalhar o ego como uma ferramenta de impulsionar aquilo que ele quer fazer, é muito melhor do que falar assim, ego, eu quero realizar só para falarem que fui eu que fiz. Não, muitas vezes isso é só um dos combustíveis, né? Exato. O que você acha do ego, Tati? Olha, eu que trabalho com essa parte de análise de perfil, né? Porque a minha formação em psicologia transpessoal é uma das abordagens que eu uso em um dos pilares que eu trabalho nos meus programas de mentoria, né? Então, nessa abordagem, a gente fala que o grande lance é você manter o equilíbrio da tua personalidade. E aí, o que isso quer dizer? É você levar a tua personalidade para um lado saudável. Então, às vezes, pode ser que você esteja tão identificada com aquela personalidade, o ego está tão forte, que você não tira o melhor proveito daquilo. Você se cega. Você se cega. E aí, você vai para o que a gente chama da versão não saudável da tua personalidade, que é onde você não vai conseguir chegar no seu melhor potencial. O seu melhor potencial é justamente você se tornar melhor. E isso é flexibilizando o ego e colocando ele a serviço de você, e não você refém dele. E isso é justamente você levar a tua personalidade para um lado saudável. E quando que a pessoa identifica quando ela passou esse ponto do saudável? Por exemplo, isso depende de cada personalidade, né? Mas, por exemplo, assim, eu vou usar eu como exemplo, tá? Isso é uma coisa muito incrível, né? Quando a gente consegue já ter a tranquilidade de trabalhar a vulnerabilidade. Vou me usar como exemplo. É ótimo. Né? É ótimo. Então, por exemplo, assim, eu sempre fui uma pessoa que realizei, eu não parava de realizar, e aí eu sempre tinha que fazer aquela versão melhor, aquele curso tinha que ser o melhor, aquela palestra tinha que ser a melhor, aquele workshop tinha que ser o melhor. Tudo que você imagina, eu ia atrás da perfeição. Só que isso chega uma hora que cansa. Você cobra de você mesma, né? Você começa a cobrar a perfeição de si mesma. Exatamente. E aí os sinais são... Eu estou com cansaço mental, mas agora eu já estou com cansaço físico. Agora eu já tenho reação física disso. Aí você começa a perceber que não tá bom.
A questão do bem-estar, para mim, é um ótimo sinalizador. Quando você sai do teu nível de bem-estar, alguma coisa está errada. Só que nem todas as pessoas têm o costume de ter um auto-olhar. Né? De você estar o tempo todo... Autoconhecimento, Olha, isso é uma coisa fantástica. Assim, quando a gente abre essa caixa, a gente nunca mais volta. Né? Quando a gente começa a entrar para isso, a gente nunca mais volta. Então, você começar a se questionar do por que eu fiz isso? Nossa, Tati, fantástico. Você foi lá e fez isso aqui. Por que exatamente você fez? Você fez porque você gosta? Você fez porque você queria ser reconhecida? Foi no Você automático? fez porque é piloto automático? Você fez porque você queria aplausos? Você fez porque você queria reconhecimento? Por que você fez? Sim. Se questionar. Isso que você está falando me leva muito a uma ferramenta que eu uso comigo mesma. Desde sempre. Eu acho que facilita muito a gente entender quando a gente está mergulhado muito no eu, no ego, ou quando a gente está ainda num nível saudável. Saudável. É se colocar na terceira pessoa. Você acabou de falar assim, ai, Tati, por que você fez? Você falou com você mesma. Você falou com uma terceira pessoa. Isso é uma ferramenta que eu acho muito boa, pelo menos eu uso. Aí volta nessa de mostrar vulnerabilidade. Porque às vezes todo mundo tem os momentos de nervoso. Eu até hoje, eu posso ter o canal, posso ter podcast, porque todo mundo acha que só porque eu falo na frente da câmera, eu não passo nervoso em falar em público. Existe. Gente, dá nervoso do mesmo jeito. Nessas horas a gente pensa o quê? Fala com a terceira pessoa. Tabata, calma, por que você tá nervosa? É isso que você acabou de dizer, Exato. Né? E aí várias questões podem passar na tua cabeça. Eu tô nervosa porque eu quero falar o melhor possível. Eu quero que a pessoa do lado de lá tenha o melhor conteúdo. Quando tá indo para esse lado... Tá ok, estamos no saudável. Daqui a pouco, não. Eu tô aqui nervosa porque eu quero saber se o meu cabelo tá bem. Porque eu quero ser reconhecida, porque eu não quero errar, porque eu quero parecer competente, porque eu quero... Entende? Calma. Aí entra a aceitação, né? Exatamente. Aceita que se você falar errado, tudo bem. Todo mundo erra, você é um ser humano. Exato. E tá tudo certo. E mais uma vez, não é sobre a Tabata. É sobre quem está do outro lado. Sim. E isso faz uma grande diferença. A gente transfere esse peso da perfeição para o peso do servir. Eu não estou aqui para parecer nada, eu não estou aqui para pousar de nada, eu estou aqui para ser um canal. O meu canal é esse. Fica até bom, né? Canal, né? Mas, de fato, a gente é um canal. E esse canal é para passar alguma coisa que o quê? Que transforme o outro lado. Caso contrário, começa a perder um pouco o propósito do porquê a gente faz as coisas.